Boa, boa. E Então, agora a culpa é minha, né? Eu cheguei caiu, Chega atrasado. caiu, atrasado. ó. Eu Chega cheguei atrasado atrasado. e não Então, ajuda o professor. O Ah, que Irã isso. Você chega é atrasado o aí, velho. antigo. Tá Você é meu acreditando? auxiliar, você tem que me lembrar que eu tenho que colocar pra Vacilo. gravar, bicho. Entendeu? Isso aqui tá indo pra internet. Entendeu? E eu não vou cortar essa parte, vai assim mesmo. Como é que eu não Então, vou olha lembrar? só. Eu tava fazendo pilates, velho. Me deixa em paz. Pilate? Por isso você chegou atrasado na aula, né? Safado. Que Então, olha atleta. só. É, Isso. O Irã, o território hoje que nós chamamos de Irã, que já sofreu uma revolução aí, terra dos chás, a gente vai falar desses chás, é o antigo território dos persas, os famosos persas, né, o reino persa, tá? Então era ali que eles desempenhavam ou exerciam a sua influência na região, no Oriente Médio. E o nome Irã, ele é modificado no século XIX, né? Então é introduzido esse nome Irã depois da aproximação de quem estava no comando dessa região com o Ocidente. Então é o primeiro país a se aproximar do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, né? E é justamente essa aproximação com o Ocidente que faz com que esse império comandado ali pelo chás, que esse é o termo, chás, é como se fosse um imperador, né? Mesma coisa de imperador, mesma coisa de czar também, mesma coisa. Então o chá é o que faz com que o chá caia perante uma revolução em 1979 e o Alcorão ele retorne para se tornar ali dentro dessa região a constituição do país, tá? Então a gente comentou vários países árabes, muçulmanos, islâmicos. A constituição principal deles é baseada em cima do Alcorão, então em cima das escrituras sagradas, né, antigas, tá? E no Irã não é diferente. O Irã ele é um ponto de conflito há muito tempo, desde a Revolução de 79, porque a partir dessa revolução ele se distancia dos Estados Unidos e aí ele vira um inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio. Todo país que se opõe à presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, a sua dominação, acaba se tornando um inimigo da potência, tá? E o Irã não vai ser diferente. Então, depois da sua revolução, o Irã passa a ser um inimigo dentro do Oriente Médio, um inimigo dos Estados Unidos, e a gente vai ver o porquê agora na sequência aqui. Tem uma sequência de fotos bem legais, né, que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver o antes da revolução e o depois da revolução do Ayatollah, tá? Bom, então esse aí é o território do Irã, né? Ele tem uma proximidade muito grande ali com territórios que foram controlados pela União Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então você tem o Turcomenistão ali ao norte, né? Ao nordeste, melhor dizendo, próximo fazendo fronteira com o Irã. Você tem o Afeganistão, você tem o Iraque, que é um inimigo histórico do Irã também, né? Então essa proximidade, tá? Capital é famosa, Teherã. O Irã não sofreu invasão dos Estados Unidos. Olha lá, o Jabur já falou, Turcomenistão, melhor país. Jabur, o Turcomenistão também é um país autoritário, né? País também autoritário, ligado ali ao islamismo, né? Todos os países terminados com sufixo ão, eles estão ligados ao islamismo, né? Interessante isso, todos eles. Turcomenistão, Afeganistão, Azerbaijão, Uzbequistão, todos eles, Cazaquistão, Paquistão, todos eles estão ligados ali à religião islâmica. Todos eles tiveram, por um período, a dominação do exército muçulmano, né, no seu território. Também fizeram parte do Império Turco-Otomano. Então é interessante a gente entender, né, esses pontos. Então o Irã está muito próximo dos países do Cáucaso, muito próximo também da Europa e muito próximo do Oriente Médio, né? Está bem ali numa região bem centralizada, né? Com saída, né? Tem o Mar Cáspio, tá? Aí tem a saída pro oceano, né? Então tem o Estreito de Omã aqui, ó, que vai ser um ponto de conflito entre a Arábia Saudita e Irã também, para ver quem controlava ali a passagem dos navios com petróleo, né? Então eles passam por aqui, ó,
por esse estreito, eles extraem aqui também, né? Então, próximo ao Catar. Então, o Irã, muito próximo aí da Arábia Saudita, que é um país aliado dos Estados Unidos, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que o Irã ele tinha uma configuração mais ocidentalizada, e quando eu digo mais ocidentalizada, mais parecida com a nossa cultura, né, ou melhor dizendo, mais parecida com a cultura americana, porque eles copiavam a cultura americana, e não é diferente do Brasil, porque o Brasil também copiava a cultura americana, então é um Ctrl-C, Ctrl-V ali da cultura externa. Então eles tinham uma cultura mais ocidentalizada dentro do Oriente Médio até 1979. Depois de 1979, vai vir um ayatolá. Ayatolá é como se fosse a grande denominação religiosa do islamismo. Ele é um alto sacerdote. É como se fosse um papa do Islã. Então tem um ayatolá iraniano que ele estava refugiado na França, exilado na França. E aí, com a pressão popular, né, a população não queria essa aproximação com o Ocidente, queria ali manter as tradições islâmicas, né? Só que o cara que estava no poder do Irã, o Shah Reza Pahlavi, não via dessa forma, ele via que era melhor o Irã se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos, ter uma cultura laica, né, desenvolver o país, era isso que existia dentro do Irã. O Shah vê essa pressão popular e retorna. E aí ele participa da revolução islâmica dentro do Irã e tira o Irã desse posicionamento ocidentalizado e leva o Irã mais para o lado fundamentalista islâmico, né, radical. Tá? Então esse é o papel principal ali do Ayatollah Ruhollah Khomeini. Eu vou precisar saber esses nomes? Vai. Entendeu? Olha o nome do cara. Ayatollah, que essa é uma denominação religiosa, Ruhollah Khomeini. Tá? Esse é o nome dele. Precisa saber, não tem jeito. Ô, Tá? Brice, Então, fala, mas Bo. tem que escrever certinho ou pode ficar uma coisa parecida? Bo, você vai ver que o nome parece difícil, né? Quando é falado. Ayatollah Ruhollah Khomeini. Mas você vai ver que na hora que aparecer o nome aí para vocês, é bem facinho de escrever, então vocês vão lembrar. Fica tranquilo. Mas as nossas provinhas por agora vão ser de múltipla escolha, então se esse for um dos conteúdos escolhidos aí para o teste, e vocês vão fazer um teste já essa semana, eu acho que não vai precisar escrever o nome dele, não. Tá? Mas fica tranquilo. Você vai ver que não é difícil, não. Bom, então nós temos o Irã ali pré-revolucionário, né, que é o Irã mais ocidentalizado. Tá? Ligado à figura do Shah. O Shah é o imperador, o chefe, né, o cargo monárquico que existia do império ali dentro do Irã nesse período. Certo? Então, eles têm ali uma memória muito mais próxima, nesse período, da década de 70, antes da Revolução, muito mais próxima do Império Persa do que do islamismo, né, da religião islâmica. Tanto é que o país, na década de 70, era uma ditadura ligada ao império ali do Shah, mas era um Estado laico. Tá? As mulheres tinham direitos dentro da sociedade, as mulheres tinham direito a voto, as mulheres tinham direito de circular nas ruas, usavam biquínis nas praias, as praias eram abertas, hoje as praias do Irã são fechadas, as pessoas não podem frequentar a praia, olha que coisa louca. Então, era bem mais liberal do que depois da Revolução. Tá? Culpa do Coronga. Né? Então, você tinha, mesmo com o Shah Reza Pahlavi, ali está o nome dele, ó, Shah Reza Pahlavi, mesmo com ele no poder e sendo um ditador, o povo tinha uma liberdade muito maior. Depois da Revolução de 79, que o povo lutou para ter essa revolução, a liberdade foi tirada, né? Porque você tem que seguir o Alcorão. Então, tem várias coisas no Alcorão que são proibidas. Tá? Bom, aí já vem na sequência, falando um pouquinho mais do Shah Reza Pahlavi aí. Então, ele vai seguir ali o reinado, tá? Mas ele é o principal Shah da história do Império Iraniano, né? Porque ele é o cara que vai estatizar o refino do petróleo, então isso impulsiona a economia iraniana. É ele que coloca o Irã dentro da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então a economia iraniana melhorou bastante.
Era ele que viajava diretamente para os Estados Unidos para discutir a venda desse petróleo. Então, ele tinha uma aproximação muito grande com o governo dos Estados Unidos, né? Então, por isso, ele é acreditado como o melhor chefe de Estado que o Irã teve, ou o melhor Shah que o Irã já teve, tá? Então, Shah também é uma denominação, não esqueça, não é o nome dele, né? O nome dele é Reza Pahlavi, tá? Bom, além disso também tem ali a questão do nacionalismo dentro do Irã, né? E desse nacionalismo vão existir pessoas que não vão querer a aproximação do Irã com o Ocidente, né? Nem trazendo ali o padrão ocidental, né? Padrão de urbanização, padrão econômico e padrão cultural do Ocidente para o Irã, né? Porém, ele traz, e isso traz várias melhorias para o território do Irã, né? Crescimento econômico, crescimento urbano, diminuição do analfabetismo, né? Mesmo com as mulheres não podendo frequentar as escolas, diminui ali a taxa de analfabetismo. Então ele melhora, ele impulsiona o Irã, tá? Mas o que pesa para ele é o fato dele ter deixado de lado as tradições religiosas. Então os grandes sacerdotes do islamismo não gostaram disso e promoveram ali uma revolução para tirar ele do poder. Então, olha as mulheres como se vestiam, tá? Na década de 70, antes da Revolução lá no Irã. Nem parece que é no Irã, né? Parece que é nos Estados Unidos, mas elas se vestiam assim. Hoje elas se vestem como? Com a burca, né? Só o rostinho de fora, não pode aparecer nenhuma parte do corpo, não podem andar desacompanhadas de um homem da família nas ruas, né? Sempre acompanhada com um homem, porque senão sofrem ali algumas sanções, existem penas para elas, né? Leis. Então, elas são penalizadas caso elas andem aí sozinhas na rua. Então, até a moda é copiada dos Estados Unidos. Você fala assim, mas as pessoas queriam copiar. Não. O Shah Reza Pahlavi, ele impõe para a população vestimentas ocidentais. É uma imposição. Então, eles têm que usar essas vestimentas ocidentais, né? Abandonando de vez ali a cultura do Islã. Tá? Então, era uma imposição do rei aí, né? Uma posição dele, tá? A consequência, o governo do Shah ele vai ser destabilizado, ele vai perder ali os aliados da sociedade civil quando ele adota essas medidas pró-Ocidente. Dentro desses aliados do campo aí civil da população estão ali líderes religiosos dentro do Irã e o principal líder que estava fora que retorna, tá? Ele estava na França exilado, ele retorna para fazer ali a revolução. Já está aparecendo o nome para vocês. Ó. Ayatollah, que é a denominação, e aí o Khomeini, o sobrenome dele, Ruhollah Khomeini, daqui a pouco tem uma fotinha mostrando aí. Então, o Ruhollah vem, toma o poder, tira o Shah do poder, ele é exilado, e o islamismo assume o poder aí, né, do Irã. Essa foto mostra uma foto aí na praia, né, antes da Revolução, tá? Então as mulheres podiam usar até biquíni na praia, olha que legal. Isso não pode, nem se pensa, mas as praias são fechadas hoje no Irã. Isso que é o interessante. Então a liberdade das pessoas de ir e vir dentro de um Estado islâmico, como é o caso do Irã, não acontece. Então eu estou dizendo que o Irã saiu de uma ditadura monárquica capitalista ocidental e foi para uma ditadura islâmica. Tá? É bem isso que eu estou explicando para vocês. É interessante que vocês anotassem aí também. Então, o Pahlavi, né, ele criou aí também a seleção de futebol do Irã. Né? Então, isso já mostra a modernização, né, da administração dele. Isso aí, é a seleção de futebol do Irã. Olha só. Só craque aí. Primeira eleição com voto feminino, em 63. Isso não ocorre mais hoje em dia. As mulheres não podem mais votar. Tá? Isso foi tirado o direito delas de votar, então foi retirado. Mas elas já tiveram direito ao voto lá no Irã. E esse aqui é o Shah. Tem uma outra fotinha que eu vou mostrar ali também, mas essa aqui é a foto do Shah Reza Pahlavi. Tá?
Olha só. Cara, fera, né? Vestimenta dele. Hein, Bovo? Você que gosta aí de vestimenta imperial, desses joguinhos aí, olha que legal. Meu Muito louca, Deus, né? velho. Bom, 79 vem a Revolução do Irã, né, que é a Revolução Islâmica, e aí nós temos a chegada do poder ali do Ayatollah. Então, é a queda da ditadura do Shah Reza Pahlavi, ele sai do poder, né, e o objetivo dessa revolução é barrar ali o projeto de ocidentalização apoiados pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tinham era um braço também dele dentro do Oriente Médio, o Irã. Então ele tinha Israel, Arábia Saudita e Irã, né? Depois ele vai se aproximar do Iraque para ficar contra o Irã, para tentar combater o Irã, tá? Então os Estados Unidos ele perde um forte aliado ali dentro do Oriente Médio no controle, na extração do petróleo, tá? O Ayatollah que estava exilado, o Ruhollah Khomeini, retorna, faz revolução, toma o poder, né, junto com os guerrilheiros, junto com os rebeldes islâmicos, e expulsam o Shah Reza Pahlavi e sua família do Irã, e aí eles vão embora, e a partir de 79 nós temos ali uma política teocrática dentro do Irã. Né? O que é uma política teocrática? Seguindo um código de conduta, um livro sagrado, né? Seguindo uma religião, para administrar um país todo. Né? Então, o islamismo passa, ou a religião islâmica passa a administrar o Irã, tá certo? Deixa eu escolher um cara aqui, vou fazer uma pergunta, valendo um ponto, vamos ver se esse cara está acordado, prestando atenção. Calma aí, cadê ele aqui? Pedro! Fala, Brits! Muito bem. Pedro, como que é o nome do chefe? Calma aí. Como que é o nome do chefe islâmico que retorna da França para fazer a revolução dentro do Irã? Brits. Quem sabe me dizer isso é o do Zurp. Não. Quero que você responda. Você não está prestando atenção na aula? E aí, ô, cara otário? Hã? Não sei, Brits, não sei. Então você não tá prestando atenção na aula, né, cara? Não, que eu fui no banheiro, aí quando eu voltar. Foi no banheiro, Só que isso aqui tá sendo gravado, a sua mãe vai assistir essa aula depois, né? Que migué. Você não respondeu. Vou escolher outra aqui. Eduardo Pereira. Como que é o nome do cara que retorna para fazer revolução dentro do Irã? É o Shah Mohammed Reza Pahlavi. Não. Esse é o que estava no poder. Também outro que não estava prestando atenção. Eu achei que era essa a pergunta. Qual que é a pergunta? Caras. Qual que é a pergunta? Deixa eu escolher outro cara aqui. Eric Chen. Não. Eric Chen, você. Como Eu que é não o sou bom nome? com nomes. Como que é o nome do cara que retorna para o Irã para fazer a revolução em 79? Falei hoje, só hoje, umas 20 vezes o nome dele. O Lula. Hã? Lula não conta, paixão. Vai. Olha, eu posso falar, Brits. Não, você não, Bovo, porque eu vi que você está prestando atenção. Vai, Eric Chen. Esqueci. Eu lembro. Eduardo Paixão. Eduardo Esse Paixão. é o nome do cara aí, não lembro não. O cara que veio da difícil, França para né? fazer revolução no Irã. Aí, ó. Ninguém tá Khomeini. prestando atenção. Sei. Você fica quieto. Vou escolher outro. Calma aí. Clarinha, como que é o nome do cara que estava exilado na França e retornou para o Irã para tirar o Shah Mohammed Reza Pahlavi do poder? Vamos, Clara. Ó, a Clara dormiu. Tá vendo? Aí não dá, né? Aí. Assim eu vou virar aí meme na quebra. internet. Assim eu vou virar meme na internet. Amanda. Dormiu. Brits. Oi, Amanda. Como que é o nome do cara que estava na França e retornou para fazer a revolução no Irã? Não tenho a mínima ideia. Meu Deus, gente. Vocês não estão acompanhando a aula, não? Eu Todo mundo lembro, dormindo. Brits. Eu tô acompanhando. Não. Felipe pesquisou, Jabur. Dudu. Deve ter Você, pesquisado, Felipe hein? Jabur.
Pesquisou na internet. O nome do cara que estava exilado na França e retornou para o Irã para tirar do poder o Shah Mohammed Reza Pahlavi. Eu não sei falar. Posso escrever no chat, rapidão? Não, fala do jeito que você entende. Ruhollah Khomeini. Muito bem, acertou, tá vendo? Aê, Jabur. Ponto para o Jabur. Eu deixei pra ele, tá ligado, Brito? Eu tive Nós, chance. é Para o nóis. Jabur. Eu deixei Muito Que bem, é- muito bem. Tá? Então, o nome do cara que retorna da França para fazer a revolução e tirar do poder o Shah Mohammed Reza Pahlavi é o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Tá? Ele que retorna e faz a revolução ali dentro do país. Tá certo? Ô, Brito. Pedro, eu vou te dar mais uma chance, Pedro. Brito. Brito, Quem? você não Quem trocou, me você não chama? trocou o nome, porque eu acho, não é Ku-Olá. Acho que você falou Kuloá. É Ruhollah. Pedro, mais uma chance Oi. para você. Do Que quê? ano que foi feita a Revolução Iraniana? Aí tem que lembrar, Ah, Pedro. Brito. Calma aí que eu tenho que lembrar. Calma aí. Ah, não, você já quer olhar. Um Ele segundo. foi no Que banheiro ano de que novo, foi? Brito. Que ano Ele que foi no foi? banheiro. Fala, Bobo, você, deixa que eu ano que pensar. foi? Tô pesquisando, velho. 1979. Aí, o cara não vai valer o ponto não, que o cara foi pesquisar. O cara não tá Ué, prestando Brito, atenção na por aula. quê? Não. O cara não o tá quê? prestando atenção na Eu tava aula. O cara não tá lembrando, prestando eu tava atenção na aula. lembrando, pô. Tava Eu lembrando. Presta atenção na Eu aula. tive um Você desliga segundo, agora. eu falei nesse Tem que meu prestar segundo. atenção da aula. Olha lá. Mas eu Então, em 79. prestei Oi, quem me chamou? Quem me 1979. chamou? Fala, Rafa. Rafaela. Oi. Esse aí é o capítulo 12, né? Não, 11, né? Mas é porque no Eu livro nem o sabia o capítulo capítulo 11 que era, eu é falei. sobre Israel. É diferente. O título do capítulo 12 é Irã. Daí que fala sobre esses caras aí. O Reza Pahlavi. Então, Ah, então é. 12. Então nós invertemos. Não tem problema. Depois a gente retoma o outro. Acontece. Acontece. Vamos embora agora. Agora vamos de Irã. Tá? Brito, Então, olha nunca só, vamos lá. duvide. Presta atenção aqui. Pedro, para de dormir e presta atenção na aula aí. Tá? É, e Participa pesquisa a certo. resposta. Que tá pesquisando aí e não tá prestando atenção. Então, olha só, gente. Nós temos aí a imagem da galera na rua para fazer a Revolução em 79. Essa placa aí mostra, tá, o Khomeini, né, a galera ali pedindo, né, o retorno dele e pedindo a revolução para que ele tome o poder e administre ali o território, né, tirando o Shah do poder. Tá? A revolução ela vai ocorrer, então, em 4 de novembro de 79. Nós temos ali os estudantes, eles que foram para as ruas e eles que vão invadir lá, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos. Então, os americanos conseguem fugir, mas ali existiam pessoas que não estavam ligadas aos Estados Unidos e esses não conseguem fugir, eles continuam dentro do país, né? Então, o Ruhollah Khomeini ele consegue chegar ao poder ainda no final de 79 e tira lá do poder o Reza Pahlavi, tá? Então nós temos ali tensão com os Estados Unidos, né? Porque era o principal país a ser combatido nesse momento, que era os Estados Unidos, tá? Porque na visão dos islâmicos, e essa visão ela continua até hoje, a gente tem comentado muito sobre o Oriente Médio, na visão deles, os Estados Unidos representam ali, né, o Ocidente, e para eles o Ocidente é nocivo, é algo que é ruim, né, para a cultura islâmica, né, para a influência dentro da religião deles. Tá? Aqui um protesto nos Estados Unidos ali pedindo a liberação, né, a deportação dos refugiados, dos americanos que estavam dentro do Irã, lá na capital. O Shah, mais um pouquinho sobre ele. O Shah ele vai ser deposto. Tá? Ele estava no poder do país desde 1941. Durante a Segunda Guerra Mundial, é interessante falar isso, porque o Irã ele foi invadido ali pela Alemanha e depois foi retomado. Então, tiveram tropas soviéticas e francesas dentro do território do Irã. Logo depois eles saíram, né? Respeitaram ali a questão do Império iraniano. Tá? Então, o Shah fica no poder então de 41 até 79, então um bom tempo, né? Então, o que eu quero que vocês lembrem é que o Irã ele sai de uma ditadura imperial capitalista imposta ali
na figura do imperador Shah Reza Pahlavi, e ele vai para uma ditadura imposta agora pela religião muçulmana islâmica dentro do país, né? Ali composta pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. Então ele sai de uma ditadura e entre outra, tá? E ele se torna um território teocrático, deixa de ser um território laico para ser um território teocrático. Qual que é a diferença? Território laico é aquele que você tem ali várias religiões, né, mas o Estado não assume uma só, como é o caso aqui do Brasil, que é um território laico. Um território teocrático, nós temos ali a figura, né, de uma religião sendo a base da estrutura social da população. E aí é preocupante, porque todas as outras religiões que forem aparecendo, elas vão sendo ali discriminadas ou repreendidas, né? Então, essa é a maior preocupação que nós temos quando nós falamos de um território que é teocrático, né? Um território que apresenta ali uma religião, né, como uma religião oficial, tá? Então, isso preocupa não só os países islâmicos, mas os países ocidentais também, que vão assumindo uma postura mais teocrática, porque aí você permite o surgimento, por exemplo, do fundamentalismo religioso, que não é só islâmico, né? O fundamentalismo religioso, o radicalismo, ele pode aparecer em qualquer religião no mundo todo, tá? Então tem várias religiões, qualquer religião que se torna fundamentalista, radical, né, é preocupante, porque aí começa a ter vários atentados em nome da religião, né? Perseguir outras religiões, então isso preocupa a gente. Beleza? Bom, eu vou parar aqui, porque não vai dar tempo da gente terminar. A gente só tem uma aulinha hoje, amanhã a gente termina esse assunto, e depois a gente retoma o outro lá, que eu devo ter pulado, que eu não percebi, mas aí a gente retoma depois, tá? Valeu pela participação. Na aula de amanhã terão mais perguntas, então tem que prestar atenção agora, que assim eu vou controlar quem está prestando atenção ou quem está entrando aí e indo jogar videogame, né, Pedro? Durante a aula. Tá? Pô, Então Pedrinho. eu vou ficar